Estava pautado. Havendo quórum legal, declaro aberta a nona sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público no ano de 2019. Justifico de antemão que estou aqui na qualidade de representante da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude da participação do Dr. Eudes, da necessidade de deslocamento para a reunião do CNPG, que vai também acontecer nesses próximos dias junto com o Congresso Nacional do Ministério Público. Em discussão e a aprovação as atas das sessões anteriores, 8ª sessão ordinária e 2ª sessão extraordinária de 2019. Todos de acordo? Aprovadas, então, as atas à unanimidade. Na ordem administrativa, indava ao senhor secretário especial do Conselho Superior do Ministério Público se há expedientes a serem lidos. Foram distribuídos no mês de agosto do corrente ano 315 comunicações de prorrogação de prazo e conclusão de inquéritos e vídeos, conforme expedientes disponibilizados na mídia digital atual. Foram recebidos no mês de agosto 120 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Mensagem eletrônica oriunda da 44ª Promotoria de Justiça da Comarca do Natal, comunicando a instauração do procedimento investigatório criminal número 116.2019.000531, de caráter sigiloso. Memorando número 154/2019, expedido pela 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, comunicando arquivamento de fato número 01.2019.002104/7, em consonância com o artigo 13 da Resolução número 012/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça. Mensagem eletrônica oriunda da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macau, encaminhando cópia de portaria de conversão do inquérito civil número 113.2015.000098 em procedimento administrativo, cujo objeto consiste em apurar a situação de coleta de lixo municipal e de aterro sanitário de Macau. Mensagem eletrônica oriunda da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim, encaminhando cópias das portarias número 13 e 14/2019, cujo teor converte as notícias de fato número 88/2019 e número 89/2019 no procedimento investigatório criminal número 05/2019, destinado a apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 7, inciso 9 da Lei Federal número 8.137 de 1990. E, por fim, o ofício número 235/2019, expedido pela Corregedoria Geral do Ministério Público, em 22 de agosto de 2019, encaminhando parecer e decisão exarada no procedimento de gestão administrativa número 57.752/2019, para fim de conhecimento deste órgão da região. Todos os expedientes se encontram disponibilizados na pauta virtual, nada mais. Obrigada. Como comunicação dessa presidência, eu proponho um voto de felicitações pelo aniversário do Procurador de Justiça José Braz Paulo Neto, a transcorrer no próximo dia 11 de setembro, desejando muita saúde, paz e alegrias do José Braz. Todos concordam? Em seguida, informo também que foram publicados hoje os avisos atendentes às relações dos inscritos dos seguintes editais de provimento de cargos vagos. O edital número 10, de 2019, remoção por merecimento para a primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Macaíba, de segunda instância. Edital 011/2019 do Conselho Superior, promoção por merecimento para a Promotoria de Justiça da Comarca de Goianinha, de segunda instância. Edital 012/2019 do Conselho, promoção por antiguidade para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macaíba, segunda instância. Edital 013/2019, promoção por merecimento para a Promotoria de Justiça da Comarca de Patu, de segunda instância. Edital 014/2019, promoção por antiguidade para a primeira Promotoria de Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante, de segunda instância. Edital 015/2019, promoção por merecimento para a Promotoria de Justiça da Comarca de Santo Antônio, de segunda instância. E o edital 016, com promoção por antiguidade para a 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim, de segunda instância. Sendo essas as comunicações dessa presidência, eu passo então à Corregedoria para as suas comunicações de ofício. Boa tarde. Eu não tenho comunicações, mas gostaria de colocar em assuntos institucionais uma comunicação do Dr. Marcos Aurélio de Freitas Barros,
a respeito da resolução do Conselho que trata de merecimento no que diz respeito a cursos. Ele pretende que nós, do Conselho, consideremos seminários, workshops, palestras, desde que promovidos pelo SEAP, com vagas para pontuar. Então, ele faz uma proposição, ele apresenta um parecer técnico e, como ele encaminhou para a corregedoria, como não é matéria atinente à corregedoria, e sim ao Conselho, eu trago aqui para assuntos institucionais, talvez para distribuir para um conselheiro, então uma comissão, não sei se é uma comissão que tratou da resolução específica do tempo de merecimento, mas assim, para discussão eu coloco para o final nos assuntos institucionais. E informo que nós iríamos para o Congresso e também fazer parte, especialmente, da reunião do Conselho de Corregedores Gerais, mas por um incidente foi impossibilitado, e aí também não teve nem tempo do Dr. Braz pensar em. Foi realmente uma força maior, vamos dizer assim. Obrigada. Eu passo então a comunicação, para a comunicação dos conselheiros na seguinte ordem: doutora Daci Pinheiro, doutora Daci Oliveira, doutor Arley Maia, sem comunicação, doutora Miriam, Esperando o colega Braz, muita felicidade, muito paz. doutora Yádia. Também sem comunicações, apenas também parabenizando o Braz, que tenha muito sucesso, muita paz, muita luz no seu caminho, pela passagem do seu aniversário de 11 de setembro. Doutor Braz. isso aqui está assim, Doutor Braz. Eu quero, antes de mais nada, agradecer as felicitações pela passagem do aniversário natalício e dizer da alegria, de estar aqui participando mais uma vez, da sessão do Conselho, agora como titular, após a assunção do doutora Carla como corregedora geral, eu assumi a titularidade. É uma questão apenas para informar essa minha condição, de titular agora desse Conselho. Obrigado. Eu falo também a palavra do doutor Anísio. Obrigado, Excelência. Apenas também para parabenizar e desejar ao doutor Braz muita saúde, anos de vida, e esse presente especial que ele teve esse ano, uma netinha, do Clube dos Ovos. Parabéns e boa sorte. Obrigado. Dando seguimento na ordem do dia, tem-se a alteração da coordenação das promotorias de justiça da comarca de João Câmara, no período de 20 de julho de 2019 a 19 de julho de 2020, com a indicação do promotor de justiça Leonardo Dantas Agachinha para coordenador e do promotor de justiça Paulo Gomes Pimentel Júnior como substituto, nos termos do artigo 42 da Lei Complementar Estadual 141 de 96. Eu submeto então à apreciação do colegiado a indicação dos membros para a referida coordenação e coordenação do substituto no período descrito. Pergunto então a todos se estão de acordo. Aprovado à unanimidade. No item B, a alteração da coordenação das promotorias de justiça da comarca de Natal, com atribuição em matéria de defesa do consumidor, para o período de 1º de outubro de 2019 a 6 de março de 2020. Houve a indicação do promotor de justiça Alexandre Matos da Cunha Lima para coordenador e do promotor de justiça Sérgio Sena como substituto. Eu indago então aos conselheiros se aprovam a referida indicação, as referidas indicações. Então, aprovado à unanimidade. Ainda com relação à coordenação de promotorias, a coordenação das promotorias de justiça da comarca de Areia Branca para o período de 6 de setembro de 2019 a 5 de setembro de 2020. Houve a indicação do promotor de justiça Vitor Hugo de Freitas Leite para coordenador e do promotor de justiça Diogo Augusto Vidal Padre para substituto, nos termos do artigo 42.
Todos de acordo? Aprovado, então, a unanimidade. Na sequência, a deliberação acerca da publicação do edital de provimento do cargo de promotor de justiça da comarca de Almino Afonso, de primeira entrância, em face da promoção por merecimento do bacharel Tiago Salles de Assunção ao cargo de promotor da comarca de São Miguel. O critério já foi deliberado e definido, né, que foi a promoção por merecimento, precedida de remoção por antiguidade, né, a fim de que seja publicado esse edital. A deliberação é no sentido de ser efetivamente publicado o edital de remoção por antiguidade para o cargo de promotor de justiça da comarca de Almino Afonso, de primeira entrância. Pergunto aos conselheiros, então, a esse órgão colegiado se estão de acordo. Então, todos de acordo, aprovado, então, a unanimidade. Procedimento de gestão administrativa, no item D, de número 44.142/2019, proposta de alteração do assento 18 deste Conselho Superior, tem por interessada a 7ª Procuradoria de Justiça e como relator a conselheira Darcy Pinheiro. Eu indago à conselheira relatora se o processo está em mesa, Excelência. Concedo a palavra para relatar e votar. Preciso ler, que eu disponibilizei o voto para todos. Não, Basta já. a emenda, só para constar? Acho que basta a emenda, né? Emenda? Vamos lá. Eu acho que eu estou sem... 18, isso. Tá. Eu estou sem... Não, tá com voz. Não, tá. Proposta de alteração do assento número 18 do Conselho Superior do Ministério Público. Arquivamento da notícia de fato no órgão de origem, sem a necessidade de remessa e apreciação da decisão de indeferimento por parte do órgão colegiado, exceto se interpor recurso pela parte interessada. Hipótese de não conhecimento pelo Conselho Superior do Ministério Público. Tá bom, obrigado. Possibilidade de devolução democrática dos autos pelo respectivo conselheiro e relator. Severidade no trânsito do procedimento. Voto pelo conhecimento da proposta e pela alteração do assento número 18 do Conselho Superior do Ministério Público, nos moldes sugeridos pela conselheira, doutora Yária Câmara. Em discussão? Eu não tenho nenhuma questão em relação ao mérito, mas só em relação à forma, porque eu achei que o assento ficou muito grande. Então, eu proporia essa parte nova virar um novo assento. Apesar de dizer da mesma coisa, mas assim fica muita informação num assento. O assento, a tendência a ser um recado. Aí ficaram vários recados num lugar só. Eu acho que a minha proposição é só cindir. O novo virar novo mesmo. Só isso. Sem problema, só mudar a redação, tirando o sendo. Por causa que teria que ser distribuído no âmbito do Conselho, como a gente fez no outro, que virou 24. Exatamente. Porque Só tirando o sendo. A primeira parte seria o assento 18. continuava o assento 18 como é. Certo. E um novo assento com esse novo, Seria o com esse novo 25. dado. O 25. Para não ficar muita informação no assento E só. tiraria que aí o a gente- sendo. Seria distribuído Só no isso. âmbito do Isso. Conselho. Pronto. Né, doutora? Sem problema. Sem problema, doutora? A Secretaria faz Doutora O Darcy, registro. ok? Ok? Perfeito? Aprovado o assento, né? com esse desdobramento, né? Então, isso, Felipe. Assento número 25 agora, né? Não. Distribuído no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, arquivamento em notícia de fato sem interposição de recurso administrativo, o relator poderá monocraticamente devolver os autos ao órgão ministerial de origem para providências pertinentes. A mesma situação se aplica na hipótese de decisão de declínio de atribuição em notícia de fato, sem interposição de recurso. Esse é o assento 25. E o assento 18 mantém como está a redação. Perfeito. Todos de acordo? Então, aprovado, então, a unanimidade. O processo extrajudicial 075-2018-263.
Tem por objeto recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato. Tem por relator a conselheira doutora Darcy Oliveira. Pergunto se está em mesa, excelência. Com a palavra. Que a emenda todo mundo vai entender. Que é uma coisa assim, sem futuro. Um vereador, em duas palavras eu vou dizer, um vereador reclamando porque o outro vereador estava num posto de saúde e ele achava que ele estava fazendo politicagem. Se fosse tipo de campanha política, seria eleitoral, que nem seria conhecido aqui no colegiado, né? Mas aí o promotor instaurou essa notícia de fato, registrou essa notícia de fato e viu que não tinha nada disso. Então, aí não tinha nada, mas ele recorreu. Por isso que eu estou aqui com o recurso administrativo. Não tinha nada. Inconformismo quanto à promoção de arquivamento, notícia de fato instaurada para apurar suposto trabalho voluntário em favorecimento próprio, por parte do vereador Patrício Tenório Torres. A alegação de suspeição do diretor do posto de saúde, impossibilidade, ausência de provas concretas, atuação fiscalizatória do vereador, trabalho em prol da sociedade que não restou evidenciado proveito próprio, situação narrada não configurada. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Resolução 2 de 2008, do Colégio de Procuradores. Não tem nada, sabe, o homem estava lá, o vereador, ele disse que ele estava no posto de saúde e dizem que é um trabalho voluntário, mas que era fazendo politicagem. Depois, quando o diretor do posto de saúde foi ouvido, aí ele disse, não, ele é suspeito porque é amigo dele, do outro. Eu chamo picuinha de... Eu estou votando pelo desprovimento do recurso. Perfeito. Todos de acordo? Aprovado, então, a unanimidade. O processo extrajudicial número 101, de 2018, 033. Também um recurso administrativo contra a decisão de indeferimento, no caso aqui, de indeferimento de instauração de inquérito civil. Tem por relator o conselheiro doutor Arli Maia. Pergunto se está em mesa, excelência. Com a palavra. De Justiça da Comarca de Natal. Matéria judicializada em ação civil pública, número tal. Pretensão recursal que abrange elementos contidos na demanda judicial referida. Conhecimento e desprovimento de recurso que se impõe. Arquivamento ou indeferimento de instauração de inquérito civil? Indeferimento de instauração. Não é contra o arquivamento. Não. Entendeu o promotor que já havia, né, a juizado de ação, né, e não instaurou o inquérito civil, né? Judicializado, isso aí. Já estava incluído na ação civil pública, não é? Pela informação. Então, todos seguem o relator? Aprovado, então, né, a unanimidade. O item G. Isso, o item G. Processo extrajudicial 115, 2016, 270. Recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de procedimento administrativo. Também, como relator, 115, 2016. Com a palavra, doutor Arli. Ementa, recurso administrativo com decisão de arquivamento. Idoso em situação de risco, não configuração. Voto pela rejeição do recurso. Não sei se precisa de algum esclarecimento extra. É um idoso que houve uma atividade do Ministério Público para interná-lo. Ele foi interditado. Estava sob curadoria, mas como ele estava causando risco à própria sociedade e ele mesmo,
o Ministério Público interpôs a medida e ele foi internado. Recentemente ele mesmo quis, ou um terceiro propôs que ele fosse desinternado. Né? E a matéria está sob júdice, né? Isso é uma questão judicial. Então, se o Ministério Público quiser investigar, é outra investigação, mas dentro desse procedimento eu não vejo como. Por isso que eu concordei com a promotora. Também é objeto judicializado, doutor Arli. Pergunta, então, se todos estão de acordo. Todos de acordo? Aprovado, então, a unanimidade. O item seguinte é o H, processo extrajudicial 117/2018, de 022, recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato. Também, doutor Arli. Recurso contra a decisão de arquivamento de processo administrativo, inexistência de interesse do Ministério Público por ser matéria de interesse individual, ausência de elementos que indiquem negativa de atendimento, aparente satisfação pessoal, escorreita a promoção de arquivamento por se tratar de questão alheia às funções ministeriais, inteligência do artigo 129 da Constituição Federal, bem como do artigo 59, 3º e 67 da Lei Complementar Estadual número 141/96. Voto pelo desprovimento do recurso. Todos de acordo? Aprovado também, então, a unanimidade. O item I, processo extrajudicial número 101/2018, 034. Também um recurso administrativo contra a decisão, nesse caso, de indeferimento de instauração de inquérito civil. O relator, o conselheiro doutor Herbert, pergunta se está em mesa, Excelência. Excelência, está em mesa. Com a palavra. Foi encaminhado para todos os colegas. Eu vou fazer a leitura da emenda e qualquer esclarecimento a gente pode tentar fazê-lo. Emenda, recurso, arquivamento de notícia de fato, instalação de hospital penitenciário e sanatório judiciário. Previsão na Lei Estadual 7.131 de 1998, que instituiu o Estatuto Penitenciário do Rio Grande do Norte, diploma antigo que não mais condiz com a realidade potiguar atual, excessivos custos de implementação dos estabelecimentos apurados para os cofres estaduais, a despeito da frágil situação financeira do Estado. Aqui seria o Plano Nacional de Atenção Básica a pessoas que estão privadas de liberdade, busca incluir os presos nos serviços oferecidos pelo SUS. Manutenção da decisão recorrida, conhecimento e improvimento do recurso. Algum esclarecimento? Me perdoe, doutor Herbert, eu perdi o finalzinho, eu me dispersei aqui. Certo. Final da... Deixa eu ver aqui, puxar aqui. Manutenção da decisão recorrida, conhecimento e improvimento do recurso. Todos de acordo? Aprovado, então, a unanimidade. O processo extrajudicial número 117, 2018, 214. O recurso administrativo contra a decisão de indeferimento da instauração de inquérito civil tem como conselheira, como relatora, a conselheira doutora doutora Sayonara Café. Pergunto se está em mesa, Excelência. Está, Excelência. Com a palavra. Eu vou optar em ler o voto. Ok, Excelência? Até porque são procedimentos que não é a primeira vez que procedimentos dessa natureza chegam aqui no Conselho
envolvendo, inclusive, divergências de entendimento entre os colegas da 19ª Promotoria de Justiça, da comarca de Natal e o 70º Promotor de Justiça. Então, eu vou optar em fazer a leitura. Trata-se de recurso interposto pelo 19º Promotor de Justiça da comarca de Natal em face de decisão proferida pelo 70º Promotor de Justiça, que determinou o arquivamento da presente notícia de fato. Referido procedimento for instaurado a partir de ofício encaminhado pelo 19º Promotor de Justiça, relatando atrasos nos pagamentos dos aluguéis de prédios onde funcionam delegacias nesta capital e de veículos utilizados na atividade policial. O 70º Promotor de Justiça entendeu, todavia, que a situação narrada apenas poderia dar ensejo a duas consequências jurídicas, quais sejam a cobrança dos valores em atraso e a rescisão dos respectivos contratos, sendo que, num ou noutro caso, careceria legitimidade ao parquê para perseguir judicialmente o objeto do procedimento. Na oportunidade, salientou o douto promotor que, abre aspas, de mais a mais, o interesse na manutenção dos prédios e veículos cujos aluguéis registraram inadimplemento está indiretamente resguardado por meio da ação civil público número, ajuizada por esta 70ª Promotoria de Justiça de Natal, com o objetivo de proibir que o Estado do Rio Grande do Norte contingencie verbas para a área de segurança pública. Em suas razões, o recorrente buscou destacar que o ajuizamento da ação civil pública em questão não teria o condão de esgotar a atuação ministerial e afastar apurações individualizadas de outros problemas dos órgãos de segurança pública. Acrescentou que, no caso concreto, a manutenção do procedimento, mais do que a tutela de interesses patrimoniais privados, constituiria medida de proteção ao interesse coletivo e de conservação do direito à segurança pública, pugnando pela instauração do inquérito civil respectivo. O 70º Promotor de Justiça, manifestando-se acerca do recurso, asseverou, porém, que os fundamentos expostos pelo recorrente não foram suficientes para a reforma da decisão de arquivamento, mantendo a deliberação recorrida e adicionando que, abre aspas, não há nenhuma notícia de que, malgrado o atraso no pagamento dos aluguéis, os locadores de imóveis e veículos estejam descumprindo suas obrigações contratuais, de modo que o temor do recorrente de que haverá despejo ou diminuição, sucateamento de frota, não passa de uma mera expectativa ou especulação. E o Ministério Público não deve pautar sua atuação em expectativas ou especulações, sendo certo que, 3 meses após a notícia do não pagamento dos aluguéis, o temor do recorrente no tocante ao desalojamento de delegacias e a precarização das viaturas policiais civis não se concretizou. Todavia, na remota hipótese de os locadores passarem a não cumprir com suas obrigações contratuais ou a pedir a rescisão dos contratos, esta 70ª Promotoria de Justiça poderá, aí sim, instaurar procedimento extrajudicial para apurar a continuidade dos serviços policiais civis, o que não necessariamente engloba a análise dos aluguéis em atraso, que é, repita-se, o único objeto da notícia de fato. Eis o relatório. O voto. O recorrente defende, textualmente, que seu propósito, ao provocar a atuação do órgão ministerial prolator da decisão recorrida, era o de assegurar a continuidade dos serviços policiais. Há de se observar, contudo, que a notícia de fato, ao ser instaurada, inclusive por provocação sua, não teve como pressuposto a descontinuidade do serviço público de segurança. O que se realçou foi situação de inadimplemento contratual, que com a paralisação da atividade policial propriamente dita, não se confunde. Com efeito, pode o credor prejudicado sequer vir a reivindicar o direito de rescisão ou o direito às perdas e danos,
permanecendo o Estado na posse dos veículos e dos imóveis por si ocupados e destinados à atividade de segurança pública. Tem-se assim que, a esta altura, ainda não restou evidenciada qualquer lesão a interesses coletivos, cingindo-se a situação conflituosa à esfera privada das partes nos contratos objeto de investigação. Em tal circunstância, à luz dos artigos 127 e 129 da Constituição Federal Brasileira, falta, de fato, ao Ministério Público legitimidade para substituir-se as partes na resolução da controvérsia, as quais, em remota hipótese, poderiam apenas se submeter a procedimento de mediação ou conciliação sob a condução do parquê. Ocorre que, mesmo nesta hipótese, o credor prejudicado não estaria vinculado às sugestões ministeriais, pelo que não se vislumbra de que modo o prosseguimento do presente feito poderia ser exitoso. Efetivamente, salvo quanto à responsabilização dos gestores envolvidos, não se avista como o Ministério Público, sob o pretexto de salvaguardar o interesse coletivo, poderia atuar para obstar o credor prejudicado de fazer valer suas pretensões, atuando que estará em exercício regular do direito de rescisão. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, não tendo recurso apresentado elementos suficientes a infirmar as razões da decisão de arquivamento, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a decisão de arquivamento da notícia de fato 117/2018-000214 por seus próprios fundamentos. Perfeito. Feita a leitura do relatório e do voto da conselheira, pergunto se todos estão de acordo com o voto da relatora. Aprovado, então, a unanimidade. Dando seguimento, o item K, o processo extrajudicial 48.617 de 2019, também um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato, que tem por relatora a conselheira Iádia Maio. Pergunto se está em mesa, Excelência. Está em mesa. Com a palavra. E eu já tinha disponibilizado o meu voto e pergunto aos nobres conselheiros se preciso fazer a leitura de tudo ou apenas a ementa. A ementa. E aí, poderia ser da ementa, né? Notícia de fato. Acompanhar o evento Mossoró Cidade Junina, edição 2019. Recurso administrativo contra a decisão que indeferiu a instauração de notícia de fato. Pregão para a contratação de serviços realizado 2 meses antes do evento. Suposta falta de planejamento para sua realização. Evento de grande porte realizado anualmente na cidade de Mossoró, envolvendo elevado volume de recursos públicos. Histórico de ilícitos em casos semelhantes, impondo a atuação efetiva do Ministério Público Estadual. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Eu pediria, doutora Iádia, que a senhora pudesse fazer a leitura completa, não é? É um caso diverso, esse não é só de homologação, de concordância, aliás, de desprovimento do recurso, mas de provimento. Então, ok. A notícia de fato em análise se refere ao evento Mossoró Cidade Junina, edição 2019. A 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró recebeu os ofícios número 06/2019 e 012/2019, encaminhados pela Secretaria Municipal de Administração, convidando intempestivamente um representante do Ministério Público para acompanhar a sessão do pregão presencial número 02/2019, Mossoró Cidade Junina 2019. Após a certificação de inexistência de procedimento em tramitação, na 7ª, 11ª e 19ª Promotorias de Justiça da Comarca de Mossoró, com o objetivo relativo ao acompanhamento do evento Mossoró Cidade Junina 2019, as folhas 3 e 5, a 11ª Promotoria determinou a remessa da documentação à coordenação para distribuição do feito. Em seguida, a coordenação arquivou o presente procedimento com fundamento na perda do objeto, considerando que os expedientes encaminhados tinham por objetivo convidar um representante do Ministério Público Estadual
para se fazer presente a primeira sessão do pregão presencial 02/2019, alusivo ao evento Mossoró Cidade Junina 2019, a qual já tinha ocorrido. A 11ª Promotoria de Justiça formulou um pedido de reconsideração, tendo sido acolhido pela coordenação e realizada a distribuição do feito para a 7ª Promotoria de Justiça de Mossoró. O promotor de justiça responsável determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de que, abre aspas, a documentação remetida não enseja abertura de investigação, porquanto não aponta crime, improbidade ou dano erário e não existe justa causa para instaurar uma investigação. Fecha aspas. Com a cientificação em conformidade com o artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução 002/2008 do CPJ, houve a interposição de recurso pela 11ª Promotoria de Justiça de Mossoró. Em seguida, os autos vieram com vista ao Conselho Superior para sua pertinente apreciação nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Resolução 174/2017, sendo distribuídos para essa conselheira, é o que importa relatar. Este é o relatório do recurso interposto. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente interpôs recurso administrativo em face do indeferimento de instauração de notícia de fato de folhas 14/16, motivando sua irresignação em razão do não exaurimento do objeto. Desta feita, vislumbro que a pretensão recursal deve prosperar, visto que o objeto do presente procedimento está relacionado ao acompanhamento do evento Mossoró Cidade Junina 2019, merecendo ser avaliado por um dos órgãos de execução da comarca de Mossoró, considerando a importância e repercussão para o nosso Estado. Em consequência, não merece prosperar o argumento de que o objeto se limita exclusivamente ao convite constante nos ofícios encaminhados pela Secretaria Municipal de Administração para acompanhamento da sessão do pregão presencial. Na verdade, pela análise dos autos, observa-se que os referidos documentos foram recebidos pela 11ª Promotoria de Justiça, que, ao encaminhá-los para a coordenação, delimitou o objeto da notícia de fato como sendo, abre aspas, o acompanhamento do evento Cidade Junina 2019, considerando que o mencionado evento já tinha ocorrido. Ou seja, o que é que já tinha ocorrido na época? Já tinha ocorrido o pregão. No ponto, vale destacar os fundamentos apresentados pela 11ª Promotoria de Justiça para o não arquivamento da presente notícia de fato, qual seja, que o evento Mossoró Cidade Junina faz parte do calendário de festas anuais do município de Mossoró e é um dos maiores do país, de modo que a realização do pregão, em 9 de abril de 2019, ou seja, 2 meses antes do evento, indica a priori que não foi garantida a máxima concorrência e obtenção de proposta mais vantajosa para a administração pública, bem como demonstra a falta de planejamento para a sua realização. Nesse sentido, vale ressaltar as conclusões periciais do pregão presencial, por exemplo, número 28 de 2007, referente ao evento Cidade Junina 2007, apresentadas pela 11ª Promotora de Justiça em seu recurso. Abre aspas. Haja vista que a maioria das atrações musicais eram de outros estados e que o tempo de apenas 9 dias úteis disponíveis foi de 20 de março a 1º de abril de divulgação, poderia não ser suficiente. Conclui-se que, apesar do processo administrativo supracitado ter sido adequadamente instruído, seu conteúdo apresenta elementos que contribuíram para restringir a ampla competitividade do evento, conforme os fatos acima descritos. Assim, não deve ser arquivada a notícia de fato. Ao contrário, no caso, cabem diligências ministeriais, no sentido de verificar se foram praticadas ou não irregularidades nas licitações destinadas à contratação de serviços para a realização do referido evento, ou, no mínimo, que seja expedida a recomendação ministerial ou firmado o termo de ajustamento de conduta, detalhando os parâmetros que devem ser adotados pelo ente municipal para a sua regular realização no ano de 2020 e posteriores, em especial quanto ao planejamento e realização prévia das licitações e contratações que serão necessárias, considerando a grandiosidade do evento, o volume de recursos públicos envolvidos e o histórico de ilícitos em casos dessa natureza, o que impõe uma atuação mais proativa do Ministério Público Estadual. Neste cenário, a atuação ministerial quanto ao objeto dos autos não está exaurida, merecendo reparo, sendo assim, entendo pelo provimento do recurso interposto. Conclusão.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento, consoante a fundamentação acima assentada, devendo retornar os autos à promotoria de origem para que ali sejam adotadas as medidas cabíveis. Perfeito. Eu indago, então, aos demais conselheiros se estão de acordo. Eu queria só discutir, porque, um paralelo com o caso anterior, né? Se pode criar uma expectativa de que esteja fraudulento ou que haja alguma irregularidade em certames, né, futuros. O Ministério Público, então, iria atuar nessa perspectiva de que poderá haver alguma irregularidade. Bem, é o seguinte, o Ministério Público teria que acompanhar, segundo o voto, né, da relatora, acompanhar, na verdade, toda a tramitação desses procedimentos, né, que envolve a organização da festa. Exatamente. Entendeu? Então, mas aí só o fato concreto de existindo é que o Ministério Público pode atuar. Nem sempre, a gente pode trabalhar de forma preventiva. Não, eu sei, de uma forma preventiva, mas aí que está. De alguns taques que eu, por exemplo, realizei, de um evento que sempre no centro de convenções, que chama-se FIARTE, que quem conhece sabe que todos os anos ela acontece, e sempre tínhamos problema de meia entrada para pessoas idosas. Então, eu consegui fazer um termo de ajustamento para eventos futuros, organizando que hoje já nós não temos mais esses problemas de meia entrada que todo ano acontecia. Mas foi apontado aí, ao indício, pelo menos, de alguma irregularidade? A promotora alega que o fato de já se fazer um pregão dessa magnitude, com 2 meses de antecedência, já poderia ser, vamos dizer assim, um princípio de ilícito. No entender dela, ela trouxe o que aconteceu em 2007. Em 2007 foram 9 dias úteis, só que de um pregão para a realização do Cidade Mossoró, né, Cidade Junina. Então, assim, eu acho que, pelo menos, caberia ao promotor verificar, pedir. Isso não quer dizer, ele pode arquivar. Então, assim, pelo menos que ele olhasse, tivesse o zelo, o cuidado de solicitar esse material, analisar se tem alguma coisa e já aproveitar o gancho e fazer um TAC para dos demais futuros, para que os pregões não fossem realizados 20 dias antes ou 2 meses antes, algo que é de uma magnitude tão grande que a gente sabe que isso é anual, isso não é uma coisa esporádica. Então, pelo menos que ele tivesse esse cuidado. Foi nesse sentido que, pelas palavras e todo, que está, inclusive, foi disponibilizado, inclusive, os autos aqui do, como é que se diz, de todo o procedimento, nós temos ali o que a promotora coloca. Então, foi nesse sentido que eu votei. Entendo. Mais alguma observação? Acho que assim, é interessante registrar, acho que o questionamento do Dr. Braz é mais no sentido de se essa atuação seria só em virtude de algum ilícito já, né, algum indício identificado, mas a doutora Iália coloca muito bem que seria exatamente buscando identificar, acompanhar, verificar como ele transcorreu, né, já que é um evento, né, que tem um custo alto, para se poder melhorar as práticas até ano após ano. Então, questiono então aos conselheiros se estão de acordo e seguem o voto da relatora. Pelos fundamentos, eu também acompanho o voto da relatora. Também para acabar com esse chamamento em cima da hora, né? É sempre em cima da hora. Uma coisa que já se sabe que está no calendário. O calendário já era para começar agora. É o calendário. É que nem carnaval. Você sabe que o carnaval vai acontecer. Não dá tempo de ver nada, né? Todos de acordo, aprovado então a unanimidade. O item L, processo extrajudicial 45.270 de 2019, recurso administrativo contra adesão de arquivamento de notícia de fato do relator doutor conselheiro Braz Paulo. Pergunta então, conselheiro, se o processo está em mesa. Está sim. Com a palavra. Trata-se de direito do consumidor, troca de produto durável defeituoso após 3 dias da data da compra. Houve uma solução negociada, inclusive mediante um acordo judicialmente homologado, em que o reclamante, inclusive, recebeu o valor pago pelo produto, entendeu? Mediante a devolução dele. E sobre essa questão de troca de produto defeituoso, o STJ, já em recurso, né, especial, de uma forma doutrinal, já decidiu que não existe uma norma cogente no Código de Direito no Código de Defesa do Consumidor que confira ao consumidor um direito potestativo de
receber no prazo legal outro produto da mesma qualidade, com as mesmas características. Ou seja, entende que, inclusive, essa faculdade da empresa de dar 3 dias ao consumidor diligente, né, que pretende trocar, não é abusiva. Ou seja, porque não existe prazo realmente previsto expressamente no Código de Defesa do Consumidor que dê ao consumidor esse direito, certo? No prazo legal de receber outro produto defeituoso. Pois bem, então ele embora tenha negociado e mediante acordo judicialmente homologado, tenha solucionado o problema, ele se insurgiu contra o arquivamento da notícia e fato, por entender que era uma prática abusiva da empresa Miranda Computação, que inicialmente não quis trocar o produto após 3 dias da data da compra. Mas aí ele obteve essa negociação, né, e em solução perante esse acordo judicialmente homologado, mas mesmo assim ele alegou que essa prática tinha que ser combatida pelo Ministério Público, né, e achava que o Ministério Público ia atuar. Mas só que não há, na verdade, nenhum comportamento abusivo da Miranda nesse sentido. Até porque ele ainda faculta esses 3 dias, certo, para a troca do produto defeituoso. E, de fato, não há razão para procedência ou o provimento da pretensão recursal, em função de que não houve essa prática abusiva que ele sustenta, o reclamante. Então, foi pelo improvimento do recurso e manutenção do arquivamento. Desprovimento do recurso. Improvimento ou desprovimento. Perguntando, então, a todos os conselheiros se estão de acordo, seguem o voto do relator. Aprovado, então, a unanimidade. Damos início agora aos processos da pauta virtual e doutor Anísio, né, está com os processos que ele trouxe. Doutora Miriam também pediu para que os processos dela, ela, né, tem um velório a se fazer presente, se poderia apresentar antecipadamente. Eu pergunto se os demais conselheiros estão de acordo. Então, os processos de doutora Miriam. Com a palavra, Excelência. Nem eu. Então está aqui. Não, Excelência. Então, são os processos de número 192 a 253. Pergunto, então, se os conselheiros seguem os votos do... Vou para eu deixar anotado, não. Pergunto se estão todos de acordo com os processos de doutora Miriam. Aprovados? Não. Doutor Arli é o revisor de doutora Miriam, e depois passa os outros. Então, aí a gente passa os próximos. Esses estão aprovados à unanimidade. Então, os de doutor Herbert, que doutora Miriam é a revisora. Isso. Os de doutor Herbert são os processos número 254 a 285. Todos de acordo com os votos pela homologação, pelos resultados apresentados pelos relator e revisor. Estão aprovados também à unanimidade. Doutor Anísio, os processos de doutor Anísio, deixa eu só identificar aqui a listinha. Processos de número 395 a 405. Tem como revisor o conselheiro doutor Brás Paulo. Perguntas estão em mesa, Excelência? Excelência, estão. Eu quero pedir, primeiramente, para retirar o de ordem 400. Por equívoco, ele já tinha sido julgado na pauta passada. Então, esse aí é retirar. E os demais, sem nenhum destaque, tanto a parte virtual quanto os físicos, estão em mesa e sem maior destaque. Doutor Brás, algum destaque? Não, nenhum destaque. Todos de acordo? Aprovados, então, também da forma como apresentado pelo relator e sem destaques do revisor. Obrigado, Excelência. Nós que agradecemos. Doutora Miriam, doutor Anísio. E aí retomamos, então, a ordem da pauta virtual dos processos de doutora Daci Pinheiro, de número 01 a 58. E revisor doutor Brás Paulo. Pergunto se está em mesa, Excelência. Com a palavra. Tenho observações, exceto
número de ordem 40 e número de processo 42.036 de 2019. Deve constar ao lado não homologação. Eu fiz um ajuste desse voto, entendi que ele merecia um aprofundamento e refiz o voto. Ele foi disponibilizado a todos, mas eu indago se preciso fazer leitura da emenda, os conselheiros me solicitam. Instituto Legal, né? Que é a doutora Procuradora-Geral Adjunta. Dá para o substituto, no caso. Pergunta, então, se todos estão de acordo. Sem destaques, doutor Braz? Também, sem destaque. Em relação à doutora Daci. No caso, é não homologação. No 40, né? De ordem 40. Não homologação. Para o substituto. Na sequência, então, os processos com a conselheira doutora Daci Oliveira, de número 59 a 89. Pergunto se estão em mesa, excelência. Com a palavra. Doutora Daci Pinheiro, a revisora. Sem destaque. Todos de acordo? Então, a aprovação dos votos. Na sequência, os processos do Dr. Arli Maia, de número 090 a 191, tendo por revisor a conselheira doutora Daci Oliveira. Pergunto se estão em mesa, excelência. Estou em mesa, excelência. Eu tenho alguns destaques a fazer. Pois não. O primeiro é o inquérito civil número 001 de 2018. Esse aqui, para um alerta da minha revisora, essa matéria aqui era uma matéria, ele foi não conhecimento, mas por um fundamento errado. Então, a correção é porque é matéria criminal. Os demais são inquéritos, eu vou ler os demais, são mais 7. Todos eles são matéria que se aplica àquele assento 24. Que é matéria individual e que não se submete mais ao Conselho. Então, se remete de volta à promotoria de origem mediante simples despacho. Eu vou dizer, o inquérito civil número 073, 2016, o 073, 2016, 1976, o inquérito civil 076, 2015, 000087, o inquérito civil 083, 2016, com terminação 733, um procedimento preparatório número 094, 2017, com terminação 619, inquérito civil 115, 2016, com terminação 083 e o procedimento preparatório no 118, 2017, 002117. São esses. Fora isso, não tem nenhum outro destaque, não. Doutora Daci Oliveira, algum destaque? Esses. Hã? Retira porque não vão ser nem, não passa pelo conhecimento do Conselho. Isso. Então, todos de acordo com o encaminhamento do relator e da revisora. Então, aprovado, então, os votos à unanimidade. Os de doutora Miriam já foram apreciados. Os de doutor Herbert também. Passamos, então, aos processos de doutora Sayonara Café, de número 286 a 325. Tempo revisou o conselheiro doutor Herbert Bezerra. Indago a conselheira relatora e a revisor estão em mesa. Excelência, eu tenho um único destaque. Pois não. Referente ao procedimento inquérito civil número 111, 2018, 000358. Eu vou fazer também a leitura.
O relatório adota o relatório elaborado pela douta promotora de justiça substituta, bacharela Janaína de Araújo Francisco, em sua promoção de arquivamento. Voto. O inquérito civil número 111, 2018, 000358, deflagrado pela primeira Promotoria de Justiça da comarca de Currais Novos, a partir de representação do Conselho Regional de Enfermagem, teve por escopo apurar a licitude da atuação de grupo denominado Esquadrão Resgate, em atendimento móvel de urgência no município. No curso da instrução, foram promovidas diligências diversas, de que cabe ressaltar a requisição de informações à coordenação da associação responsável pelo serviço e a requisição ao Conselho de Enfermagem de inspeção in loco nas estruturas físicas do esquadrão. Do apurado, constatou-se que houve paralisação do serviço diante de penhora do veículo utilizado pelo grupo para os atendimentos de urgência, o que levou a douta promotora de justiça substituta a arquivar o feito com fundamento na perda do objeto. Nada obstante tenham sido declinadas as respectivas razões de convencimento, compreendo que subsiste o interesse ministerial no procedimento do inquérito. É que, a despeito de ter ocorrido suspensão dos serviços, a representante legal da associação expressamente manifestou a intenção do grupo de associados retomarem as atividades voluntárias em resgate, assim que puderem adquirir uma nova viatura, ambulância. De outra banda, o fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, em seu relatório de inspeção, consignou, abre aspas, é importante contextualizar, apesar de suspenso, que o serviço prestado não está de acordo com a portaria número 2048, de 5 de novembro de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergências, estabelecendo os princípios e diretrizes, as normas e os critérios de funcionamento, a classificação e o cadastramento desses serviços. Vê-se assim que a problemática de fundo não foi integralmente resolvida, de modo que, tendo sido apontados indícios de irregularidade no funcionamento da entidade, remanesce o interesse jurídico em sua eventual confirmação. Com efeito, é preciso definir-se com clareza se a prática em questão é ou não ilícita, para que, de um lado, a associação possa prestar seus serviços cercada de certeza e segurança jurídicas, ou para que, de outro, o parquê possa perseguir as medidas judiciais de constrição a seu funcionamento. Em face do exposto, voto pela não homologação da vertente promoção de arquivamento, devendo os autos serem remetidos ao promotor substituto legal para o aprofundamento das investigações na forma autorizada pelo artigo 44, inciso 2 da resolução número 12/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça. É como voto. Feitas as considerações da relatora, pergunto aos demais conselheiros se estão de acordo. Doutor Braz é o... Doutor Herbert é o revisor, tem algum destaque? De acordo? Então, todos de acordo, aprovada, então, a unanimidade. Algum outro destaque, Excelência, nos processos? Quanto aos demais, nenhum mais. Então, aprovados, então, podemos aprovar, então, em bloco, com esse destaque. Então, aprovados, então, a unanimidade. Dando seguimento, os processos de doutora Iádia Maio, de número 326 a 357, que tem por revisor a conselheira doutora Sayonara Café. Pergunto se estão em mesa, Excelência. Estão todos em mesa e não tenho nenhum destaque. Doutora Sayonara, algum destaque? Não, Excelência, nenhum destaque. Então, pergunto então a todos os conselheiros se seguem os votos emanados pela relatora. Estão aprovados, então, a unanimidade, assim também como vota essa presidência. Os processos do item 8, do Dr. Braz Paulo, de número 358 a 394,
Tem por revisora a conselheira doutora Iade Amaio. Indago ao conselheiro, o relator e ao revisor se há algum destaque, se os processos estão em mesa, excelência. Estão em mesa, doutora, senhora presidente, e sem destaques da minha parte. Sem nenhum destaque também. Todos revisados. Pergunto então se todos estão de acordo quanto aos votos manifestados pela relatora e pelo revisor. Não, pelo relator e pela revisora. Então, aprovado, então, a unanimidade. Os processos de doutor Anísio já foram discutidos, né, e votados. Então, seguimos, então, para o último item desta sessão do Conselho Superior, com relação aos assuntos institucionais. E já temos a inscrição de um ponto, né, para discussão, trazido pela corregedora doutora Carla. Com a palavra, excelência. A questão que nós trouxemos foi em razão de um ofício do Dr. Marcos Aurélio, como eu já anunciei, de um parecer técnico que ele junta no sentido de tentar comprovar que curso é como seminário, é como workshop, é como palestra, tanto faz. A nomenclatura não teria muito esse, vamos dizer assim, esse rigor metodológico para apontar cursos, seminários ou palestras, etc. E ele faz um apanhado aqui e traz para a corregedoria em face da pontuação que o Conselho atribui em razão da frequência em cursos. Atualmente, o Conselho ele se pauta na resolução 12, nunca decoro esse número dessa resolução, é 12, né? 2 de 2018, e no artigo 12 da resolução fala cursos oficiais, curso de formação continuada, atividades de formação e aperfeiçoamento funcionais e cursos reconhecidos. E no anexo deixa expressamente a questão. Frequência, aprimoramento, aproveitamento em cursos de formação continuada e frequência e aproveitamento em cursos oficiais diversos de formação continuada. Então, hoje, o Conselho ele atribui como regra pontuação para curso, mesmo e não para seminário, para workshop, palestra, etc., ainda que realizados pelo CEAF. Então, é isso que ele questiona inicialmente. Como ele encaminhou para a corregedoria, não é uma matéria de corregedoria, porque lá na corregedoria a gente apenas alimenta os assentamentos funcionais dos membros. E então eu trouxe para o Conselho para analisar essa questão. O outro ponto é que, observando o reconhecimento que foi feito pelo CEAF, houve o reconhecimento de seminário que foi realizado fora do Estado e o CEAF reconheceu como curso. Então, essa é uma outra questão que também a gente precisa definir para ver qual é o ponto que o Conselho vai atender, porque nós estamos à véspera de novas promoções e remoções por merecimento, e são pontos que a gente trataria. Então, assim, houve uma comissão que tratou dessa resolução e a sugestão é que se ou encaminhe para a mesma, vamos dizer assim, rediscutir ou essa comissão ou uma outra comissão, porventura formada pelo Conselho. Não é permanente, não. Exatamente. Não, eu sei que não é permanente. Eu também. Eu entendi a anotação da doutora Darcy, porque na outra comissão nós participamos. Realmente, o Conselho ele pode, então, formar uma comissão ou ir para uma relatoria específica, eu não sei. Eu estou trazendo a questão para o Conselho porque não é matéria de corregedoria. A corregedoria apenas faz o registro no assentamento funcional. Então, o Conselho é que precisa definir o que vai considerar para pontuar. Se nós vamos continuar com cursos, o nome curso, só pontuar curso, ou se a gente vai pontuar outros eventos, outras... Eu queria pedir a palavra, até porque Tom Marcos, quando trouxe esse ponto, e nós fomos até diretamente, né, conversar com a doutora Carla na corregedoria, foi exatamente na perspectiva assim, da preocupação de não estar se fazendo porque essa análise, obviamente, é feita aqui pelo Conselho, mas de não estar dando elementos diferentes para uma análise, né, de forma a gerar algum entendimento mais
digamos assim, alheio ao sentido de aperfeiçoamento propriamente dito. Segundo o doutor Marcos, não, ele até disse que ia aprofundar isso, e pelo que eu sei, realmente não identificou, não existe uma diferença terminológica clara do que seja curso, workshop, mesa redonda, né, seminário. Então, muitas vezes, alguns eventos, até para gerar uma maior discussão, coloca como mesa redonda, porque vem mais de uma pessoa para debater, mas são temas para o aperfeiçoamento. Então, eles têm o propósito de aperfeiçoamento funcional. Embora o nome esteja ali como mesa redonda ou como workshop, porque normalmente o workshop, ele muitas vezes traz a ideia de uma discussão prática, né? Você tem ali o aperfeiçoamento não só pela oitiva teórica, você não está só ali ouvindo a teoria de quem está explanando, mas também tem a discussão de casos concretos ou de elementos de atividades específicas. Então, ele trouxe essa preocupação porque diz, de fato, metodologicamente, não se identifica uma distinção. Então, um workshop ou uma mesa redonda, e alguns a gente, né, até identificou, que a corregedoria identificou, que tem, por exemplo, 8 horas. Foi uma manhã e uma tarde, por exemplo, para a discussão daquele tema, debate e tal, que não deixa de ser um aperfeiçoamento funcional. E um curso de 3 horas. Aí, da forma como vem se compreendendo, e foi discutido em outro momento, o curso contaria, e esse workshop não contaria. Então, acho que realmente é importantíssimo que o Conselho possa avaliar esse aspecto, porque, indo também na resolução do merecimento, tem lá cursos oficiais e cursos reconhecidos. Nos cursos reconhecidos tem, assim, toda a atividade de aperfeiçoamento. E, me parece, as atividades de aperfeiçoamento poderiam ser outras atividades que não especificamente que tivessem o nome curso. Mas, por isso que eu estou querendo assim, ressaltar ainda mais a importância do Conselho, né, poder fazer essa avaliação para não gerar uma interpretação que realmente não vá a fundo no objetivo daquela atividade, né, que é, de fato, o aperfeiçoamento. Excelência, essa questão de oportunidade e conveniência, porque nós temos a resolução que trata dessa matéria, e aí, qual é a oportunidade de se rever isso? Toda vez que uma pessoa interessada quer fazer isso, ou o Conselho já estabeleceu isso, e eu acho que subjaz, né, nessa identificação do Conselho, e eu não colocar esses seminários como cursos, pontuação, tudo é aperfeiçoamento, é claro, ontologicamente tudo é aperfeiçoamento, mas há graus. É diferente você fazer um curso que você ia a um seminário para participar de uma palestra, ou mesmo de um workshop, ou de um debate, uma mesa de debate. É evidente que tem, né? Então, assim, é um aspecto que... A cada 15 dias se faz modificar uma coisa, porque alguém achou que deve fazer. E eu também estava presente nas duas. Argumentos relevantes para que provoquem realmente uma revisão disso. Me preocupou, vou ser bem sincera, e eu estava presente na comissão, como a doutora Darcy bem colocou, foi a situação de se reconhecer, por exemplo, um curso de 3 horas, porque tem o nome curso, e um workshop de 8 horas, e não se reconhecer porque tem o nome workshop. Né? Então, até mas a discussão faz parte. Essa é uma preocupação, e eu fiquei mais preocupada também, foi em um CEAF fazer um reconhecimento de um seminário de fora como um curso. Ou seja, ele obrigando praticamente o Conselho a pontuar um seminário feito fora. Ele reconheceu, então me preocupou especialmente essa questão, né? Porque era seminário fora e o CEAF reconheceu como curso. Aí isso me preocupou mais ainda. Exatamente.
uma questão que pode acontecer jocosa. Eu participo. Olha, a gente no tempo desse fez uns cursos aqui. Não, teve um curso aqui sobre a questão de recursos aos tribunais superiores. Aí estavam os funcionários fazendo. Aí estava a dona Helena. Dona Helena, especialista em dá, pois é. Porque gerava. Bom, eu acho que assim, né? Então, qual seria o encaminhamento? Assim, distribuição para um relator para se aprofundar nesse caso, ou seria pela mesma comissão? Excelência, Eu coloco pela aqui ordem. para... Pois não, Excelência. Eu acho que, já que de qualquer sorte vai haver uma repercussão na alteração da resolução que trata das promoções... Não, pode não haver, depende da... Sim, né? mas pode ocorrer. Então, eu acho que essa matéria deveria ser encaminhada para a comissão, para fazer uma reavaliação. E outra coisa, Vossa Excelência acabou de informar também que o doutor Marcos ficou de aprofundar o estudo. Eu não sei até que ponto Ele já encaminhou já a corregedoria. né? Então, mas por outro lado, acho que é muito pertinente essa discussão, porque também a gente não pode, pode haver prejuízo para o colega, porque é como Vossa Excelência disse, faz parte do aperfeiçoamento do colega, não é verdade? Aí, por causa de uma terminologia, porque uma tem a terminologia de curso e outro tem outra terminologia distinta. Então, eu acho que a gente deveria realmente se debruçar sobre esse assunto e, preferencialmente, que seja encaminhado para a comissão. Uma comissão própria, aquela foi para a resolução, já acabou, seria uma nova. Mas a comissão, de qualquer sorte, na época... Não, pode ser até uma comissão com os mesmos membros que participaram daquela comissão, mas é uma nova comissão. Até porque, na época, os membros... Na época, os membros da comissão concluíram de uma forma, tendo o fundamento para entender que somente o curso deveria fazer parte do aperfeiçoamento funcional e não se debruçou da possibilidade de seminário, Naquela época se entendeu por restringir. Naquela época nós fomos muito claros, nós tiramos mesmo expressamente seminário, workshop, congresso, etc. Palestra. Mas aí é um fato novo, o doutor Marco Não. Aurélio trouxe Não. um estudo, mas... Na realidade, o estudo que ele trouxe é dizendo que não há diferença. O que particularmente, não falo como corregedora, mas particularmente, por metodologia, eu acho muito estranho ter o nome curso, que é igual a seminário, que é igual a workshop, que é igual a congresso, que é igual a palestra, que é igual a mesa redonda. Eu acho muito estranho, metodologicamente, nunca se ter estudado isso para fazer uma diferença metodológica. Então, assim, realmente, o estudo aqui é dizendo que não há diferença entre isso. Então, o estudo que ele apresentou, que estou disponibilizando ao Conselho. Mas o doutor Marcos está vislumbrando prejuízo a alguns membros do Ministério Público, por causa de uma terminologia... Mas sempre haverá prejuízo para alguém. Né? Não é a questão do prejuízo, é a questão do que nós vamos valorar para pontuar. E é uma pontuação significativa. A realidade é essa. E justamente... Por Bom, exemplo, doutora então... Carla, esse seminário que doutor Marco Aurélio reconheceu, validou, não era um curso, era um seminário.
grave, porque ele trouxe de fora um seminário o CEAF validou como curso. Esse é um caso muito mais grave, porque na melhor das hipóteses poderia validar como seminário. Aí a segunda questão seria, e o seminário, o conselho aceita para pontuar? Aí volta para o primeiro problema. É que E esse de fora, doutora Carla, de fora, qual foi o órgão? Foi o próprio outro Ministério Público? É porque ele parte da premissa, né, que é uma atividade de aperfeiçoamento. E a atividade de aperfeiçoamento se considerou essa nomenclatura de curso, não foi isso? Não, mas dentro do que está colocado ali, mas para a aferição do merecimento, realmente o Conselho vai seguir e vai assinalar conforme a resolução. Bom, a questão foi muito bem colocada, eu acho, né? Já está bem resumida. Eu perguntaria se o encaminhamento seria realmente a designação de uma comissão ou a distribuição para um relator. Eu, particularmente, aqui no penso Conselho. que seja para uma comissão. Uma comissão. E, preferencialmente, a anterior, a que se reuniu para tratar da resolução. Não existe mais anterior. Quem estava na anterior aqui? Doutora Carla, doutora Darcy Oliveira. E aplicando o Instituto... Senhor presidente, aplicando o Instituto da Prevenção, a mesma comissão poderá atuar. Doutora Carla poderia participar na corregedoria. Pronto, eu poderia participar também. Doutora Darcy Oliveira, não. Doutora Lourdes, né, não está aqui hoje, participou da anterior, ela, né, poderia participar. Doutora Sayonara. Só de informação, essa resolução do merecimento já foi alterada algumas vezes e não foi por comissão. Foi na relatoria. Não, mas tem uma comissão específica para discutir, que eu fiz parte. Essa comissão foi para fazer a resolução da relatora. Isso. Depois que ela foi aprovada, algumas alterações ocorreram e não teve comissão, foi por relator. Não, mas é bom porque eram pontos simples. Esse Por exemplo, teve a resolução do serviço em dia, ela foi a relatoria do doutor Iádia. Mais alguém se dispõe a participar, Toriádia? Doutor Herbert. Muito bem. Então, você, doutora Miriam, doutora Lourdes, mais alguém? Tuarli, para a comissão. Doutor Anísio. Não está no conselho, é só como suplente. Doutora Sayonara. Eu já me posicionei no sentido de retornar para a comissão anterior. Na ocasião, eu era representante da corregedoria. Então, hoje seria o doutor Braz ou a doutora Carla. Então, bom, acho que ficou então doutora Carla, doutora Miriam, doutora Lourdes, que participaram da anterior, e eu também. Pronto. Ok. Mais algum ponto na parte de assuntos institucionais? Não? Doutora Iádia? Eu não, claro que não vai ser o conselho, mas o conselho pode provocar talvez o colégio. Nós estamos assistindo aqui, já é o 4º recurso entre 2 promotorias tão importantes. Na sessão de hoje foram 3 e na sessão já teve mais um, que inclusive eu tive um voto vista, né, de doutora Darcy, desse mesmo problema, assim, de embates.
que eu acho que isso é muito significativo, eu acho que isso chama atenção. Isso não é um, foram vários. Que talvez seja necessário uma revisão, certo? Com relação a essas atribuições, para que isso não ocorra. Porque tem um querendo atuar e que não, talvez não possa atuar porque é do outro e o outro não atua pelas suas razões. Mas eu não vou entrar assim, entendam? Então eu acho que é importante se verificar. Eu não estou falando quem está certo ou errado, certo, nem vou entrar nesse mérito. Eu estou dizendo que acho que isso é um indicativo que é necessário que se faça uma revisão para ver se realmente não precisa ser feito um ajuste. É nesse sentido. Porque parece que a coisa está fatiada, sim. O assunto está fatiado, é só isso. Sim. Uma sensação de que o assunto, de que as atribuições estão fatiadas quando poderiam estar unidas. Certo. É só isso, a sensação que me passa. Sim. Na realidade, nós vamos, inclusive, doutora Darcy, a gente, na comissão permanente de segunda-feira, as atribuições do 19º, há uma sugestão da comissão de modificação. Certo. Por coincidência, a gente já encaminhou. Pronto, perfeito. Mas o problema é o conflito negativo, não é o conflito positivo. O problema é sempre que é o conflito negativo. E o conflito de você faça, eu não. Então, assim, o conflito é o negativo, não é que... Mas você, doutora Carla, o que a gente nota que esse conflito negativo é porque, assim, a atribuição está no outro, não está em mim. Mas aí tem que verificar se isso se isso está muito claro para dizer, mas você tem condições de fazê-lo. A questão é que faça. Se eu fizer, o outro não vai fazer um conflito negativo, né? Positivo, aliás, positivo. É sempre um conflito negativo e é sempre atribuindo ao outro. Mas, assim, nós vamos... Mas interessante que se debruce, se possa verificar se não está tendo alguma coisa que possa ser melhor resolvida nessa situação. Claro. Nós vamos passar para um só, tudo, nós vamos propor para o outro ou para os dois. De atribuição. Existe, me dá mais o órgão superior decide. Porque senão, a cada momento que subjetivamente levanta, aí não dá, né? A cada 5 minutos nós estamos mudando as resoluções, fazendo atribuições. Mas eu acho que talvez precisa ser aprimorado neste ponto, porque isso a gente vai notando. Né? Eu acho que essas discussões, né, já foram percebidas, tanto que a comissão começou a reavaliar, né, essa distribuição, indicação, né, de atribuições, como tem sido feito recorrentemente, né, com várias unidades. Então, eu pergunto se tem mais algum ponto para assuntos institucionais. Eu agradeço a todos a participação aqui na sessão. Declaro encerrada a presente sessão do colégio. Muito obrigada, boa tarde a todos.